Uma palavra de esperança com o pastor Wagner Aprígio. Nos apoie nesta missão. Vamos juntos propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Se esse canal tem sido bênção para você, então curta as nossas mensagens, inscreva-se e ative as notificações. Vamos compartilhar esperança. Fique agora com mais uma mensagem transformadora para a sua vida. Glória a Deus. Gostaria que você que encontrou aí, põe a mão na sua Bíblia e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te amamos, nós te bendizemos. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, à sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Tomamos posse desta palavra, Senhor, nos transforme de glória em glória, até que haja o dia perfeito, até que haja o dia da sua volta, onde o Senhor arrebatará a sua igreja e reinaremos com o Senhor. Obrigado, Jesus, pelo existir. Obrigado pela vida, por nossa salvação. Eu quero ministrar sobre aqueles que me ouvem agora, que através do teu Santo Espírito haja cura, libertação, salvação. Abre a porta, Senhor, da tua palavra para que haja arrependimento e para que haja entendimento e convicção que só o Senhor é Deus. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então. Irmãos, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Diz assim: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu da cidade. Então ele exclamou: Ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém. Queridos e amigos, eu quero aqui convidar você a refletir comigo sobre esse texto. Nós estamos falando um tempo sobre algumas operações de milagres que o Senhor realizou através do profeta Eliseu. Hoje nós estamos diante de um texto onde nós vamos falar sobre um tema: visão de homens ou visão de Deus. Ou trocando, visão de Deus ou visão de homens. Queridos, a vista é a função dos olhos, mas a visão é a função do coração. Dr. Myles Moore, ele falava muito sobre a importância que nós temos de compreender o que é vista e o que é visão. A vista enxerga as coisas como são, realidade. A visão enxerga as coisas como serão, planos, futuro, destino. A pergunta é: estamos caminhando por vista ou estamos caminhando por visão? Se você só enxerga as coisas como estão acontecendo agora, então você está caminhando por vista. E a Bíblia diz que nós, em Cristo,
não caminhamos por vista, caminhamos por fé. Eu quero te convidar a caminhar pela fé. A visão do homem carnal é a habilidade de ver as coisas como estão acontecendo. Por exemplo, o que você está vendo hoje é o que a sua vista está te mostrando. Se você me disser, pastor, minha vida não está legal, meu casamento não está bom, meus negócios, eu estou falindo, minha saúde, eu tenho notícias negativas, e por isso eu me sinto triste, e por isso eu acho que é o fim, e por isso eu acho que sou derrotado, que sou fracassado. Isso é um mau sinal, porque isso externa, denuncia que você está caminhando por vista. Você está caminhando pelas coisas que estão acontecendo. Você caminha pelo que você vê e não pelo que você crê. Agora, quando você está vivendo um momento difícil, um cenário complicado, delicado, e você olha pelo olhar da fé, o olhar da fé é a visão extraordinária do seu futuro. Você consegue olhar que sim, esse momento não está bom, esse momento está complicado, mas pela visão da fé, você consegue enxergar o seu futuro. E o seu futuro não será definido pelo seu presente. Diga amém. Amém. Estamos aqui diante da história do profeta Eliseu, mas uma história impressionante. Você vai perceber que o contexto aqui, do texto que lemos, o profeta Eliseu, ele tinha capacidades espirituais extraordinárias. Eu vou te contar o que aconteceu aqui. Eu vou resumir. O rei da Síria, provavelmente Ben-Hadad II, ele percebeu que todas as tramas que ele fazia contra Israel não dava certo. Por quê? Ele compreendeu que toda vez que ele tramava um plano para atacar Israel, alguém informava ao rei de Israel o que ele estava tramando. Então o rei da Síria chamou seus conselheiros e disse para eles: aqui tem algum traíra em nosso meio. Por que o rei da Síria disse aos conselheiros? Porque tudo que eu planejo aqui, o rei de Israel fica sabendo. Quem de vocês estão me traindo? Um dos conselheiros disse: meu rei, nenhum de nós. Tem um cabra lá do outro lado chamado Eliseu, que tudo que o Senhor fala no seu quarto, ele sabe. E ele envia a mensagem ao rei de Israel. Querido, Eliseu escutava o que o rei da Síria tramava. Não é que Eliseu ia lá ouvir atrás das portas, não. Através da vida com Deus de Eliseu, ele compreendia o que os inimigos queriam contra ele. Eu já aprendo aqui uma lição poderosa. Aqueles que vivem profeticamente, aqueles que vivem com a visão de Deus, aqueles que vivem em adoração a Deus, aqueles que temem a Deus, aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade, Deus traz livramentos antecipados. Você já sentiu uma sensibilidade? Isso é sensibilidade. E depois você pensa, nem sei por que eu fiz isso. De repente, você vai sair de casa com o seu carro ou com sua família e acontece algum imprevisto, você vai bem assim: não vou pegar esse ônibus não, vou pegar outro. Aí você tem inteligência, discernimento espiritual e deixa o ônibus passar para pegar o outro. E aí aquele ônibus foi embora. Depois alguém fala bem assim: menina, você não sabe o que aconteceu com aquele ônibus, teve um assalto terrível lá. Aí você cai na real: nossa, foi Deus que falou comigo. A gente precisa entender, discernir quando Deus está nos livrando de coisas ruins. Ô irmão, presta atenção. Se você serve a Deus, se você vai sair para o seu trabalho, mas o pneu do carro furou, ei irmão,
Não murmure, não reclame. Certamente há algum livramento de Deus para a tua vida. Você precisa compreender como Deus está agindo na sua vida. Pois bem, o texto que nós lemos fala sobre vista e visão. Em 1 Samuel, capítulo 16, aquela história que o profeta Samuel vai ungir um rei e chega à casa de Jessé. Então, o profeta Samuel vai vendo os filhos de Jessé passando, e até o profeta de Deus, em algum momento, confundiu. Ele achou que o escolhido de Deus era o mais forte, era aquele com um semblante melhor. Aí o Senhor disse a Samuel: não, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O que Deus estava nos ensinando aqui é que Deus não enxerga por vista, Deus enxerga por fé. O homem vê a aparência é aquilo que os seus olhos estão vendo agora, mas Deus não vê a aparência. Deus não é enganado pela aparência. Deus não é enganado somente pelo seu sim. Porque tem muita gente que fala sim para você, mas o coração diz não, e você não consegue discernir. Tem muita gente que te abraça dizendo vai dar tudo certo, mas o coração está dizendo eu quero que você se lasque. Eu já comecei a ir para a gramática baiana, entendeu? É dos baianos já, que sou baiano. Então, presta atenção. Ou nós enxergaremos por vista, ou enxergaremos por fé. Ou teremos a visão de homens carnais, ou teremos a visão de homens espirituais. Vamos caminhar? Primeiro, vamos falar sobre a visão carnal. Aqueles que enxergam meramente de forma humana, que não tem nada de espiritual. Vamos conferir comigo, por favor. O versículo 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Esta é a visão carnal. Esta é a visão humana. Pastor, me fala aí, o que é a visão humana? A visão humana só vê o problema. A visão carnal só vê dificuldade. A visão carnal só vê demônios, só vê doença, só vê coisa ruim. Essa é a visão carnal. Ele não consegue ter uma visão positiva da vida. Ele não consegue aprender uma lição de momentos difíceis. Ele só vê tribulações. Essa é a visão do homem. O homem carnal. O homem que não é espiritual. O homem que não leva as coisas de Deus a sério. Só vê problema. Gente, pode observar. Pessoas feridas só vê o lado negativo. Só vê o negativo. Se você estiver ferido no seu trabalho, e você chega lá de manhã e vê 5 pessoas tomando café na mesa, longe de vocês falam bem assim: devem estar falando mal de mim aqueles troços. Se você estiver ferido, tudo que você vai enxergar são feridas. Agora, por que nós enxergamos carnalmente, emocionalmente, ao invés de enxergar espiritualmente? Por quê? Deixa eu tratar um pouquinho com você sobre atitudes. Podemos definir atitude como a forma de agir ou reagir de uma pessoa frente a um estímulo. Presta atenção, as nossas atitudes estão diretamente ligadas à nossa percepção, à nossa personalidade e às nossas motivações. As suas atitudes estão ligadas às suas percepções, à sua motivação e àquilo que você acredita.
Agora eu estou aqui trazendo para vocês 3 componentes de nossas atitudes. 3, presta atenção. As nossas atitudes, elas são trabalhadas como? Na base cognitiva, afetiva e comportamental. Eu vou te explicar. Quando você passa por uma situação, vamos colocar aqui, você passa por uma situação de problema de saúde. E chegou uma informação para você sobre problema de saúde. A sua primeira reação é, você vai pensar cognitivamente, de forma cognitiva. Você vai pensar naquele assunto sobre saúde conforme o seu conhecimento. Tudo que você conhece, ouviu sobre aquele problema de saúde, você vai pensar assim: ah, realmente a minha mãe falou dessa doença, e todos que a minha mãe comentou sobre essa doença morreu, então quer dizer que eu vou morrer também. Entende? Segundo componente da atitude é o afetivo. Ou seja, eu pensei conforme eu conheço do assunto, agora eu vou sentir. Ou seja, vou sentir para o lado positivo ou para o lado negativo. Aí você lembra, minha mãe falava realmente dessa doença, eu acho que vou morrer, estou com depressão. Sentiu, estou triste, sentiu. Terceiro componente é o comportamental. Você pensou naquela informação, sentiu sobre a informação, e o terceiro, você vai se comportar conforme aquilo. Alguém passa por você, como você está? Estou doente, depressivo, minha mãe disse que eu vou morrer. Entende? A atitude desse servo, do profeta Eliseu, mostra o lado cognitivo, o que ele conhecia sobre guerras e perseguições. Mostra o lado afetivo, ele desesperou e disse: ai meu Deus, ai meu Senhor, o que faremos? E mostra o comportamento, ele entrou em desespero. Ei, meu irmão, como nós estamos nos comportando diante de momentos difíceis? Esse homem, ele acorda cedo, e aí ele vai, talvez, tomar um vento, olhar para a natureza, mas quando ele olha, diz a Bíblia, ele viu, o que ele viu? Ele viu os inimigos. Ele viu um exército inimigo cercando eles. Deixa eu te falar um negócio. O que você está vendo, o que você enxerga da sua vida hoje? Irmãos, eu vou te falar um negócio para você. Olha isso aqui, olha o que eu vou te dizer agora. Eu conheço um bocado de gente que só vê desgraça, irmão. Às vezes a gente vai conversar com alguém e fala assim: pastor, eu vi demônio, eu vi vulto, eu vi o bicho papão, eu vi o bicho da cara preta, eu vi o boi zebu, eu vi o saci pererê. Aí eu já falei: irmão, você não consegue ver nada de bom não? Ou Jesus não está nessa casa sua não? Ou vê Jesus, rapaz. Você tem que ver alguma coisa boa. Tem gente que só vê coisa ruim. Sabe por quê? Porque é a visão carnal. É a visão carnal. É a vista que só enxergo hoje. Ei, meu irmão, larga essa visão carnal. Para de ver só demônio, ver só tragédia, ver só coisa triste, não. Olhe para as coisas de Deus, olhe para o alto, olhe para o céu, olhe para a Bíblia, olhe para Cristo. Como você está vendo o seu casamento, pastor? Eu acho que não vai ter jeito. Ei, muda a visão. Ei, servo do profeta, muda a visão. Acorda cedo, mas faz o contrário desse cara aqui. Ele só viu a guerra, ele só viu o exército inimigo. E ele diz assim: oh meu Senhor, o que faremos? A pergunta é: o que fazer quando os meus olhos são carnais? O que eu devo fazer quando eu só vejo coisa ruim? Eu quero te ensinar aqui. Você lembra dos 12 espias em Números capítulo 13? Moisés enviou 12 espias para ver a terra prometida. Agora, que terra prometida era aquela, ou Larissa?
Era a terra que Deus falou, é sua, é de vocês, mana leite e mel, podem ir, vai dar tudo certo. Era a promessa de Deus. Moisés escolhe 12 príncipes, 12 espias, homens inteligentes, homens líderes, e envia para a terra prometida. Quando eles retornam, 2 deles estão trazendo um cacho de uva, e diz que o cacho de uva, 2 homens tinham que trazer um cacho de uva. Imagina o tamanho do cacho de uva. Aí eu penso, poxa, se o cacho de uva precisou de 2 homens para carregar, qual é o tamanho da melancia lá da terra? Uma melancia devia precisar de um caminhão para carregar uma melancia. Então, olha só, aqueles homens voltam e Moisés pergunta, eu quero o relatório de vocês. O que vocês viram na terra? Qual foi a visão de vocês? 10 deles, 10 príncipes, 10 líderes disseram, não dá para nós. Somos como gafanhotos, seremos devorados. Lá tem muitos gigantes. Visão carnal. Deus disse, a terra é de vocês. Mas mesmo assim, eles olham para a terra e dizem, não vai dar, Senhor. E Deus diz, vai dar. Eles disseram, não vai dar. Deus disse, é sua. Eles disseram, não é. Abra mão dessa visão carnal. Se Deus diz que é. Se o Senhor diz que somos mais que vencedores em Cristo, somos. Se a Bíblia diz que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar, ninguém fechará. Se aqueles que Deus une, o homem não separa, ninguém nos separará. Creia na palavra de Deus, creia na promessa de Deus. Ei, preste atenção no que eu quero te falar. Ei, valorize os pequenos sinais de Deus na sua vida, aleluia. Valorize os pequenos sinais de Deus na sua vida, glória a Deus. Valorize aquilo que Deus está te mostrando. Parece pouco, mas se você olhar pela fé, prepare, é abundância de Deus, é resposta de Deus, maravilhas de Deus. Ei, se você crê, aplauda, manifesta alegria, acredite, meu irmão, aleluia. A visão do homem só vê o problema. Eu consigo perceber se alguém tem visão de Deus ou visão de homens em uma mesa de bate-papo. 5 minutinhos conversando com você, eu vou te falar, você tem visão de homem. 5 minutos talvez eu te fale, você tem visão de Deus. Visão de homem, só conversa tragédia. De 100 coisas, 99 é derrota. E uma desgraça. Só fala de coisa ruim. É a visão do homem, o homem carnal. O homem carnal, o homem que olha para o que está acontecendo e não consegue olhar para o que vai acontecer. Diga amém. Segunda visão que encontramos aqui é a visão de Deus. Vamos olhar aqui como é a visão de Deus. Você percebe que o grito do discípulo do profeta foi: ah, meu Senhor, o que faremos? Ele pede socorro. Ele está dizendo: meu Senhor, eu só consigo enxergar o inimigo. Eu só consigo enxergar os adversários. Eu só consigo enxergar o problema. São os pepinos dentro de casa, na igreja, no trabalho. A gente só consegue enxergar a coisa ruim. E ele fala assim: o que faremos? Vamos perceber o que faremos para ter a visão de Deus. Versículo 16. O profeta respondeu: não tenha medo. Primeiro conselho, para ter a visão de Deus, a visão espiritual: não ter medo. O medo e a fé não podem habitar no mesmo pensamento. O medo é a fé no Deus de mentira. O medo é a fé no Deus, com D minúsculo, no Deus errado. O medo, ele tenta contradizer sua fé. Ou você enxerga pelo medo, ou você enxerga pela fé. Então, o que o profeta Eliseu diz, para que aquele homem tenha a visão de Deus: não tenha medo.
Não deixe o medo dominar seus pensamentos. Escute bem, a mente do homem é a sala do controle do homem. Aquilo que governa a sua mente, governa seus pensamentos, governa as suas palavras, governa as suas atitudes, governa os seus atos, hábitos e governa o seu destino. Não tenha medo, o medo é um espírito e não um sentimento. Continuo. O profeta disse: não tenha medo. Segundo, ele disse: aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Segundo conselho para ter visão de Deus: contemple a parte positiva mesmo no momento negativo. Ou seja, em cada conflito tire lições, aprendizados. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Senhor. Isso aqui é espetacular. O profeta disse: aqueles que estão conosco, meu servo, são mais numerosos do que eles. Trazer para o hoje, irmãos: se você estiver envolvido em uma guerra, em um problema, para um pouquinho, lance o medo fora e você vai conseguir enxergar que tem muito mais coisas positivas, muito mais bênção do que problema. A grande questão é que a gente tem a mania de generalizar os problemas. Os 12 espias, os 10 disseram: vamos morrer. Somos gafanhotos. É a mentalidade, é a mente carnal. Eles pensavam assim. Agora, 2 deles, Josué e Caleb, disseram: não, tem gigante sim. Ou seja, a realidade é essa, tem gigante. Essa é a realidade, mas o nosso futuro, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Você entende isso? A visão espiritual te diz: estamos enfrentando um problema agora, mas em nome de Jesus vão cair por terra. Mas em nome de Jesus já somos vitoriosos. Mas em nome de Jesus fomos salvos, resgatados, libertos. E em Cristo tudo podemos, um Senhor que nos fortalece. É a visão de Deus. Aleluia. Interessante que o profeta fala a quantidade, mas são os que estão conosco. Quantidade, mais. Agora, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz bem assim: maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Maior, melhor, qualidade, grandeza. Ou seja, Eliseu diz: mais é os que estão conosco, ao nosso redor. João disse: maior é o que está em nós. Ou seja, temos proteção por fora e proteção, aleluia, por dentro. Eliseu disse: abre os olhos da fé, filho. Você está vendo guerra, mas deixa eu te falar, eu já olhei. Tem inimigo sim, mas o exército que Deus enviou para nos proteger é muito maior. Meu Deus, irmãos, a nossa visão às vezes está embaçada. Deixa eu te mostrar algo aqui. Essa é a visão da fé. A visão da fé, ela vê Deus, ela vê amigos, ela vê os que estão do nosso lado. Olha só, a visão de Deus vê os que estão conosco, não os que estão contra. Só que a gente tem a visão do homem, só quer ver quem está. Vou sair da igreja porque fulano não está falando comigo. E quantos falam com você? Eu vou sair da igreja porque eu acho que existe um grupinho ali. Mas quantas pessoas convidam você? Quantas pessoas oram por você? Quantas pessoas se importam com você?
Ei, meu irmão, olha o que Eliseu está dizendo. Para de olhar quem não está com você, olha quem está. Diga amém. Oh, glória. Esses são os motivos que eu amo a igreja. Eu já falei, motivos que alguns usam para sair dela, eu uso para ficar nela. Porque eu não olho quem me machuca, eu olho quem me ajuda. É o olhar da fé. Eu não olho para quem não faz, eu olho para quem faz. É o olhar da fé. Eu não olho para quem disse mal sobre mim, eu olho para quem está falando bem. Eu também consigo transformar as críticas em aprendizados. Deixa eu te falar algo aqui, irmão. O olhar da fé é o olhar de Deus. Em Gênesis 32, isso é perfeito. Gênesis 32, Jacó estava se preparando, após muitos anos, para reencontrar com Esaú. Esaú queria matar Jacó. Você conhece a história. Esaú queria matar Jacó. Esaú tinha uma vingança de muitos anos contra Jacó. E em Gênesis 32, Jacó se aproxima, se preparando, porque o receio de Jacó era: o que eu vou fazer para se encontrar com Esaú? Mas sabe o que a Bíblia diz em Gênesis 32? Que antes de Jacó se encontrar com Esaú, Esaú estava vindo com 400 homens contra Jacó. E disseram assim: Jacó, Esaú está vindo aí, tá? Armado até os dentes. Jacó teve medo. Mas em Gênesis 32 diz, olha o que diz em Gênesis 32, que Jacó viu o exército dos anjos de Deus. Deus mostrou a Jacó que contra o exército de Esaú tinha um exército de anjo preparado para protegê-lo. É por isso que depende do seu ponto de vista. Você precisa olhar pela fé. A Bíblia diz em Salmo 34, diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que temem a Deus. Irmãos, você não tem ideia. Existe um exército de Deus nos protegendo. Existe um exército de Deus sobre a sua casa, sobre sua família. Só que todo dia você tem que olhar para isso e falar assim: Deus, eu estou saindo agora de minha casa, mas olha, assaltante, bandido, perverso, se vier, eu creio que os teus anjos estão me guardando, me protegendo, me livrando, porque eu sou guardado pelo sangue. É a fé. É a fé. Eu quero prosseguir para a visão da fé de Abraão. Abraão, tipo que inaugura a visão da fé. Em Gênesis 13, no versículo 14, diz bem assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe, diga comigo assim: olhe, olhar, visão. O Senhor diz para ele: olhe, Abraão, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Versículo 15: toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Deus trabalhando com a visão de Abraão. Agora, eu preciso te informar o que estava acontecendo aqui, para você não ficar desinformado. Antes de Deus falar isso com Abraão, Abraão e Ló estavam se separando. Os pastores de Ló e os pastores de Abraão estavam desentendendo. Então Ló falou bem assim: então, ó, meu tio, Abraão disse assim para Ló: olha, Ló, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló disse: então nós estamos nos separando aqui. Diz a Bíblia então que Ló se posicionou, tomou a frente do tio, do líder Abraão, e Ló olhou. A Bíblia diz que Ló olhou e escolheu todo o vale do Jordão. Quer dizer, Ló olhou e escolheu a melhor terra. Pensou: o resto aí é do Senhor, meu tio. Eu quero essa parte aqui que é mais verde. Ló escolheu carnalmente.
Aí Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, descansa. Olhe de onde você está. Olhe. Eu quero falar com você. De onde você está agora? Como você está agora? Olhe. Olhe com a visão de Deus. O Senhor disse: Abraão, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste e olhe para o oeste. Aonde os seus olhos alcançarem, será teu. Pastor, o que eu aprendo aqui? O que eu aprendo? Deixa eu falar um negócio aqui. Gálatas, Novo Testamento, versículo 29. A promessa feita a Abraão é a nossa promessa em Cristo. Escute o que eu estou te falando. O mesmo Deus que falou para Abraão: olhe e o que você conseguir enxergar é seu. É o mesmo Deus que nos chama hoje. É o mesmo Deus que está nos transformando de glória em glória. Gálatas 3:29 diz: e se vocês são de Cristo, se você fez uma aliança com Jesus, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, se eu recebo Jesus como Salvador, a mesma promessa de Abraão é minha. O mesmo Deus que disse a Abraão: olhe, o que você conseguir enxergar é seu. Ele diz para nós: olhe, olhar da fé. Agora eu quero aqui, irmãos, presta atenção. Abraão, se eu sirvo a Cristo, eu tenho a mesma fé de Abraão. Presta atenção. Tudo que eu conquisto, eu estou aqui no Espírito Santo, eu estou aqui no estado do Espírito Santo, no Brasil. Abraão foi lá em Israel. Mas presta atenção, se eu tenho a fé de Abraão, tudo que eu conquisto também é de quem? É de Abraão. Porque o Deus de Abraão é meu Deus. Se você recebe Jesus, você tem a fé de Abraão. Tudo que você conquista vem de Abraão. Ou seja, irmãos, quando Abraão olhou para o norte, para o leste, para o oeste, para o sul, quando Abraão olhou, ele não olhou carnalmente. Por quê, pastor? Se Abraão olhasse humanamente, ele ia enxergar o mais longe possível até as montanhas. Ele não ia conseguir enxergar além das montanhas. Ei, querido, eu tenho certeza que quando Abraão parou e olhou, ele não olhou a terra de Israel somente. Abraão olhou para as nações. Abraão olhou para uma visão além do alcance. Abraão enxergou todas as nações. Essa é a visão que Deus quer que você tenha. Enxergue além do que você pode imaginar. Ei, enxergue mais. Abraão viu as nações. Enxergue mais. Sabe, eu lembro que na minha infância, logicamente que o desenho foi lançado na época de 80 e 90. Então eu cresci assistindo Thundercat. Rapaz, eu achava massa quando o Lion, o chefe, o líder, Lion, estava indo com seus amigos. Quem lembra do Thundercat aqui? Quem lembra? Nossa, massa demais. Lion estava indo com os amigos, com o Pantro, com o Chitara. Rapaz, muito maneiro. E aí, Lion estava indo. De repente, o olho de Tandera que ficava na espada, a espada justiceira, tinha um olho de Tandera. E aí, quando o olho de Tandera brilhava, diziam: perigo, tem perigo. Então Lion levantava a espada, colocava a espada perto dos olhos e dizia bem assim: espada justiceira, me dê a visão além do alcance. E ele contemplava os perigos lá na frente, ou seja, ele via o futuro. Os filhos de Deus, quando tem perigo, o Espírito Santo
mostra, toca. Meu irmão, quando você tiver, você é o Thundercat de Deus. Você levanta a espada e diz assim: espada da verdade, me dê a visão além do alcance. Ei, nós temos a espada da verdade. Nós temos a espada do Espírito. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a visão de Deus. Nós temos a visão de Deus. Nós temos a visão de Deus, irmãos. Nós temos a visão de Deus, irmãos. Ei, nós temos a visão de Deus. A Bíblia tem a sua perspectiva positiva no seu final para aqueles que creem. É por isso que eu falo, para de enxergar só demônio, gente. Sabe, o diabo está brincando com a mente de muita gente, porque as pessoas enxergam tudo menos Deus, enxergam tudo menos o Espírito Santo, enxergam tudo menos Jesus. Ei, Billy Graham falou bem assim: eu já li a última página da Bíblia, vai acabar tudo bem. Isso é visão de futuro, gente. O que nos espera é grande demais. Ei, o que foi preparado para nós é grande demais. O que Deus tem preparado para você, para a tua vida, para a tua casa, para os teus filhos, para os teus negócios, é grande demais. É mais do que pedimos e pensamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais e mais e mais. Não precisamos da espada justiceira, nem do olho de Tandera. Nós precisamos da espada da verdade e do Espírito de Deus. Jesus é o nosso maior exemplo. E quando Jesus foi preso pelos soldados, alguns religiosos, em Mateus 26, Pedro decepou a orelha de Malco. Pedro pegou a espada e agiu. Agora, o que me deixa maravilhado foi a resposta que Jesus deu a Pedro. Eu quero te mostrar a resposta de Jesus. Mateus 26, versículos 52 e 53. Daí, disse-lhe Jesus: guarde a espada de Tandera, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Você sabe quanto é uma legião de anjos? 6.000. Então é 12 vezes 6, 72.000 anjos. O que o Senhor estava dizendo para Pedro: Pedro, você está enxergando agora, cara. Você está vendo esses caras aqui contra mim. Presta atenção, Pedro. Se eu quiser, eu posso pedir ao meu Pai ter uma escolta de 12 legiões de anjos para lutar em meu favor. A visão de Deus não vê só o pepino, não vê só o agora, vê o que está para acontecer. Ah, meu Deus, isso é muito forte, irmãos. Eu quero fechar falando de uma mulher aqui chamada Helen Keller. Helen Keller ficou cega com 18 meses de idade, 1 ano e meio. Ela ficou cega, surda. Só que essa mulher, ela se tornou uma conferencista, ela se tornou escritora e ativista social norte-americana. Viveu cega e surda a vida toda. Um dia, ela já estava idosa, e um repórter falando em Libras, sinais, perguntou a ela: Dona Ellen, olha a pergunta, existe algo pior do que ser cego? Perguntaram a ela: Dona Ellen, existe algo pior do que ser cego? Ela disse: pior do que ser cega é ter vista e não ter visão.
Tem muita gente enxergando, mas é cego espiritualmente. Tem muita gente com olhos, mas sem visão. Cleiton Queiroz é deficiente visual, um ministro de excelência no Brasil, adorador, com DNA de adorador. Cleiton Queiroz, ele fala bem assim: eu perdi a vista, mas não perdi a visão. Nessa noite, o Senhor te chamou aqui para abrir sua visão. A Bíblia diz que quando o profeta orou pelo servo, ele enxergou espiritualmente. E ele conseguiu enxergar o exército, o agir e o poder de Deus. Abra tuas mãos. Onde você está? Senhor Jesus, você pode fechar os teus olhos. Eu quero a equipe aqui. Você pode fechar os teus olhos. Feche teus olhos. Vou fazer a oração que Eliseu fez por aquele servo. Eliseu disse: Senhor, abra os olhos desse servo. A minha oração por você é: Senhor, abra os olhos desse servo.